Olá pessoal, professor Alexandre Lobão. Vamos à nossa correção do TD, segunda etapa, para a prova de matemática da segunda etapa. Ok, pessoal, vamos à nossa correção. Bem, a primeira questão é bem simples, ele quer que você resolva as expressões, tá? Nós temos aí expressões que apresentam divisão de frações, adição, multiplicação, as operações básicas com as frações. Tá bom? Então, como já foi explicado para vocês, na letra A, nós temos aqui uma divisão e adições. Certo? Qual é a prioridade? A prioridade seria para a divisão. Se eu tivesse apenas um número dividindo o outro, que eu não tenho, né? Esses parênteses representam que eu tenho aqui esses dois números que serão divididos por esses dois números aqui, tá? Então, eu só posso efetuar a divisão quando eu conseguir transformar essas duas frações em uma só. E para isso, vamos utilizar a técnica do MMC, né? Nós vamos somar as frações e torná-las com denominadores iguais. Já foi falado para vocês que vocês podem tirar o MMC do denominador, podem fazer a borboletinha, fica ao critério de cada um, desde que você saiba as regras do MMC e por que essa técnica da borboleta vale, tá? Bem, quando você tem dois denominadores que são formados por números primos entre si, o 5 e o 8, tá? O MC é sempre o produto entre esses números, tá? Então, nenhum número que divide 5 divide 8. Então, o MMC entre esses dois números é o produto deles, 40, tá? Se você fizer pelo método da decomposição em fatores primos, você vai ver que só quem eu consigo dividir por 2 é o 8. O 5 ele permanece o mesmo. Ó. Aí, quando não tenho mais fator no 8, eu vou para o 5, que aí deu 1. Tá? Então, eu só consegui dividir o 8 por 2. Eu nunca consegui dividir o 5 por 2. E vice-versa, eu nunca consegui dividir o 8 por 5, apenas o 5. Então, eles são ditos primos entre si. E o MMC é o produto dele. Quando você visualiza isso aqui, fica ótimo. Ah, eles são primos entre si. Então, é só multiplicar. 5 vezes 8, 40. Tá bom? E agora, para descobrir o numerador? Você tem que pegar esse denominador, né, o novo denominador da fração, e dividir em cada um dos denominadores e, posteriormente, multiplicar em cada um dos numeradores. Por que isso? Porque você está pegando uma fração que estava sendo dividida em 5 pedaços e agora está dividindo em 40 pedaços. Então, a quantidade de pedaços mudou do denominador. O numerador, para que essa fração seja equivalente, né, também tem que mudar. Certo? E o novo numerador tem que ser 8 vezes o anterior. Tá? Porque esse aqui é 5 e virou 40, foi multiplicado por 8. Então, esse 12 também tem que ser multiplicado por 8, que vai dar 96. Só que como é que costumamos fazer nesses assuntos aqui? 40 dividido por 5. Divide no denominador, né? 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 12, 96. Correto? Bem, vamos agora à próxima fração. Eu tenho um sinal de mais. 40 dividido por 8 dá 5, vezes 3 eu vou ter 15. Isso seria o começo do primeiro parêntese, dividido pelo segundo parêntese. Né? O segundo parêntese, os números também são primos entre si, nem um número que divide 8 e 3, nem vice-versa, então é só multiplicar 3 vezes 8, 24. Aí o 24 vai dividir o 8, logicamente que vai dar 3, e o 3 vai multiplicar o 3, que vai dar 9. Mais 24 dividido por 3 vai dar 8, 8 vezes 1 vai dar 8. Fechou o parênteses. E aí eu vou fazer essa adição aqui de cima, que vai dar 111. Então, isso aqui vai ficar 111 sobre 40, fechou, dividido por 17 sobre 24. Bem, agora eu tenho em cada posição aqui apenas uma fração. Então, como é que eu divido frações? Eu repito a primeira fração
e multiplico pelo inverso da segunda fração. E aí eu faria multiplicações se eu não adorasse simplificar, tá? Multiplicar 111 vezes 24 vai dar um número um pouco alto, tá? Multiplicar 40 vezes 17 nem tanto, né? Porque é só 4 vezes 17, mas 111 vezes 24 você iria ter um trabalho até relativamente alto, né? 4 vezes 1, 4, 4, aí aqui 2, 2, 2. Você teria que fazer toda esta multiplicação, ok? Os números são fáceis, até que ajuda, mas a multiplicação vai dar um número muito alto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar a lei do cancelamento, que diz que quando eu tenho uma multiplicação de frações, eu posso simplificar essas frações, desde que eu divida qualquer numerador com qualquer denominador, em uma multiplicação, ok? Só pode ser feito isso em multiplicações de frações, desde que eu divida os dois pelo mesmo número. E eu sei que o maior número que divide o 40 e o 24 é o 8, né? Ó, 24 é 3 vezes 8, 40 é 5 vezes 8. Então eu sei que os dois são multiplicáveis, são divisíveis por 8. Se eu dividir isso aqui por 8, vai sobrar 3. Se eu dividir isso aqui por 8, vai sobrar 5. Então a multiplicação que eu irei realizar será a 111 vezes 3, que dá 333, dividido por 5 vezes 17, que vai dar 85. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. A próxima expressão, você tem uma subtração, uma divisão. Dentro de cada parêntese só temos um número, então a prioridade vai ser para a divisão, tá bom? Letra B, eu vou repetir o menos 3/5, vou repetir esse sinal de menos e vou efetuar essa divisão aqui, tá? Divisão de frações, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Ok? Aqui é uma multiplicação. Bem, continuando aqui, eu vou continuar repetindo esse menos 3/5, que a prioridade vai ser esta multiplicação aqui. Falei para vocês, se vocês estão multiplicando dois números que têm parênteses, lembre-se que o resultado também vai ter parênteses. Olha, nessa multiplicação aqui, sem me preocupar muito com os sinais, eu posso simplificar esse 2 com esse 2. Tá? Se eu dividir isso aqui dá 1, se eu dividir isso aqui dá 1. Já que eu estou multiplicando, eu posso simplificar. Vou dividir aqui por 2, vai dar 1. Vou dividir aqui por 2, vai dar 1. Então, minha multiplicação vai ser mais vezes menos, menos. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. Você não quer simplificar, não tem problema, multiplique os números sem simplificar, tá? Você deixa para simplificar no final. Continuando. Menos 3/5, aí eu tenho aqui um menos aqui fora e um menos aqui dentro, ou seja, o oposto de menos, né? O oposto de menos é mais 1/4. Pronto, acabei com os parênteses, acabei com as divisões, agora eu vou fazer essa adição ou a subtração que vão aparecer agora. Então, nós temos aqui sinal diferente, então eu sei que vai ser uma subtração, né? Vou tirar o MMC, porque os denominadores são iguais, mas eles são primos entre si, então é o produto deles, 5 vezes 4, 20. E aí, vamos lá, divide no denominador, multiplica no numerador. 20 por 5 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, só que tem um menos ali na frente, não esqueça. Aqui tem um mais aqui na frente. 20 por 4 dá 5, vezes 1 dá 5. Fazendo a subtração, já que os sinais são diferentes, isso vai me dar menos 7 sobre 20. Resposta da letra B. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. A letra C, nós temos também uma divisão. Alguns alunos não gostam de efetuar nesta posição, né? Mas eu não vejo problema nenhum, tanto faz escrever dessa forma como da outra. Cuidado aqui que tem esse 1/2 aqui na frente, tá? Esse 1/2 ele está multiplicando o que tem dentro do parênteses. Então, o que é que eu vou resolver? Aqui em cima é como se tivesse um parênteses, tá? Porque todo esse traço aqui está separando o numerador do denominador.
Como todo mundo aqui está dentro do parênteses, então, lógico, eu tenho que resolver esses parênteses primeiro, tá? Então, nesses parênteses, eu vou tirar o MMC, já que eu tenho uma adição e uma subtração. Vamos lá. Em cima, eu vou ter 3 e 5 no denominador. Como eles são primos entre si, o produto entre eles é 15, né? E aí eu vou dividir o 15 por 3, dá 5, vezes 1, 5, menos o 15 por 5, dá 3, 3 vezes 2, 6. Aqui embaixo eu vou ter o meu 1 meio vezes a conta que eu irei fazer aqui dentro do parênteses, que é uma adição de frações de denominador diferente. Vou tirar o MMC. Coincidentemente, eles também são primos entre si, então vai dar 6. E aí eu vou dividir 6 por 3, dá 2, vezes 2, 4. Mais 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 3, 9. Fechou? Aqui em cima, sinal diferente eu vou subtrair, vai dar menos 1 sobre 15. Aqui embaixo, vou repetir o meio e vou fazer 4 mais 9, 13 sobre 6, tá? Com ou sem parênteses, porque aqui não tem nenhum sinal além do demais. Pronto. Eu tenho aqui uma divisão, tá? E aqui embaixo eu tenho uma multiplicação separadas por esse tração aqui de dividir, tá? Então eu vou fazer primeiro essa multiplicação que temos aqui embaixo, ok? Sinal de igual. Aqui em cima eu tenho menos 1 quinzeavos. E aqui embaixo eu tenho uma multiplicação de frações, onde o numerador multiplica numerador e denominador multiplica denominador. Finalizei em uma fração em cada posição aqui da fração. No numerador tem uma fração apenas, no denominador também tem uma fração apenas. Vou efetuar a divisão de frações, onde eu vou repetir o primeiro vezes o inverso do segundo. Fazendo a multiplicação e tomando cuidado com os sinais. Olha, acabei de ver, dá para simplificar. Olha, quase que passa a simplificação. Ó. Se vocês prestarem atenção, o 12 e o 15, né? O 12 e o 15, né? O 12 e o 15, ó, eles são divisíveis por 3. Se eu dividir por 3, aqui sobra um 4. Se eu dividir por 3, aqui sobra um 5, tá? Então, aqui vai ficar menos 4 sobre 65. Professor, se eu não tivesse visto isso, você ia ter colocado menos 12 sobre... Aí você teria que fazer 15 vezes 3, pessoal. Esse seria o trabalho de vocês, né? Ter a multiplicação de 15 vezes 3. Mas você faz no cantinho 15 vezes 13, não é 3, né? 13, né? Ia dar 195. E aí, quando você simplificasse isso pelo 3, que você simplificou ali em cima, você iria encontrar o mesmo 4 sobre 65, ok? Então, não há problema em deixar de simplificar. Os números ficam só um pouco maiores, mas no final vai dar o mesmo resultado, ok? Vamos à próxima. Questão 2. Questão 2 fala o seguinte, né? Janete comprou 8 conjuntos de lápis de cor e pagou R$ 98,40. Quando chegou à casa dela, percebeu que precisava de mais 2 conjuntos iguais aos já comprados. Né? Voltou à papelaria, comprou os 2 conjuntos de lápis de cor com R$ 30 e recebeu de troco. Primeira coisa, você tem que entender o problema. Ela foi até a papelaria, né, e comprou 8 conjuntos e pagou 98. Então, eu sei que 8 conjuntos vão me custar R$ 98, tá? E 40 centavos, não esqueça. Beleza? Aí, olha, eu preciso de mais 2 conjuntos. Então, ela foi lá e foi comprar mais 2 conjuntos. Ela teve que voltar e comprou mais 2 conjuntos. Primeiro, eu tenho que saber quanto é que custam esses 2 conjuntos. Por quê? Porque ela deu uma nota de R$ 30, aí ela vai pagar esses 2 conjuntos e vai ter o troco dela. Ele quer saber justamente qual é esse troco. Então, está aqui a estrutura do meu problema. Como eu irei realizar depende de cada um, tá? Nós temos muitas maneiras de fazer. A maneira mais simples ou mais direta é descobrir quanto é que custa um conjunto de lápis, tá? Como é que eu faço isso?
muito simples, é só pegar os R$ 98,40 e dividir por 8, já que são 8 conjuntos, né? Então você vai descobrir qual é o valor de um conjunto de lápis, tá? Como é que eu faço isso? Dividindo, vou apagar essa parte aqui, tá? Vou dividir 98,40 por 8. Pessoal, primeiro detalhe da divisão, tá? Quando você está dividindo um número e tem zero depois da vírgula, você pode deixar esse zero de fora, tá? Então, em vez de ser 4, em vez de você ficar com 40 aqui, você pode deixar só o 4. Segundo detalhe, quando você está efetuando a divisão, foi o que eu falei, iguala as casas, né? Por isso que tirar aquele zero vai ajudar. E, posteriormente, esquece a vírgula. Então, eu vou ficar com esse número dividido por 80, tá? Vou fazer assim, depois vou fazer de outro jeito, tá? Um jeito normal, vamos dizer assim, ok? Então, eu vou pegar 984 e vou dividir por 80, tá? Vamos lá. O 9 é menor do que 80, não pode, então tem que pegar 98. 98 dividido por 80 dá 1. 1 vezes 80 é 80. Para 98 sobra 18, certo? Baixa o 4. Agora eu tenho 184 por 18. 1 vezes 8, 2 vezes 8, 16, 3 vai passar. Então, isso aqui vai ser 2. 2 vezes 80, né? 2 vezes 8, 16. 2 vezes 80, 160. Para 184, vão sobrar 24. Você acabou com os números que estão aqui. Você vai começar a pegar o infinito de zeros que tem depois da vírgula. Porque zero depois da vírgula eu não preciso colocar. Mas aqui tem um monte de zero, tá? Que não são necessários serem colocados, mas eles estão aqui, um monte de zero aqui, ó. Tem infinitos zeros, tem zero até não acabar mais, tá? Eu estou apenas pegando um desses zeros que estão depois da vírgula, tá? Então, eu vou colocar aqui. Como esse número aqui vai ser um depois da vírgula, vírgula no quociente. O número que eu tenho agora é 240. E 240 dividido por 80, isso vai me dar 3. 3 vezes 80 é 240, para 240, 0. Acabou a divisão. Isso quer dizer que um estojo, né, um conjunto, vai me custar R$12,3, não, estou falando em dinheiro, então o zero vai voltar, ó, 30 centavos, ok? Então eu descobri o valor de um conjunto, só que eu não quero um, eu preciso de 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 2. Vou mudar de cor aqui, vou multiplicar por 2, são dois conjuntos. Vamos fazer a multiplicação, regra da multiplicação, não tem regra para vírgula, você multiplica normalmente, tá? 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2. A vírgula está depois da primeira casa, só tem uma casa aqui nessa multiplicação. Então, eu tenho que os dois conjuntos agora me custam R$24,00 e 6, acrescentando o zero, que eu estou falando em dinheiro, e 60 centavos. Beleza, isso aqui foi o que ela gastou. Ela deu uma nota de 30 e gastou 24,60. Qual será o seu troco? Ah, zero, zero aqui não pode. Pega um de quem nem tem, né? Aqui ficaria 10, só que vai emprestar um para cá. Vai dar, não emprestar não, porque não devolve. E aqui vai ficar com 9 e o último 10. Então, 6 para 10 é 4. 4 para 9 é 5, 2 para 2, 0. R$5,40. Resposta certa, letra D, tá? Variações desse problema. Vamos pensar de uma maneira diferente, tá? Primeiro eu falei que uma outra maneira para fazer essa divisão. Quando você está dividindo um número, tá? Por um inteiro pequeno, fácil de dividir, eu nem me preocupo muito em igualar as casas. O que você vai fazer? Você vai dividir normalmente. Ó. 9 por 8 dá 1. 1 vezes 8 é 8. Para 9 e 1, baixo 8. 18 por 8 dá 6. Né? Oh, dá 2. 2 vezes 8, 16. Para 18, 2. Aí, ó, só a atenção que você tem que tomar. Você vai usar o 4 que está depois da vírgula, né? Vamos dizer assim, como eu não vou botar a vírgula aqui, essa vírgula vai vir para cá. Eu vou usar os números depois da vírgula. Então, a vírgula
vai para o quociente. Aí 24 por 8, 3, tá? Aí nesse caso aqui, como eu estou dividindo pelo inteiro, eu não igualei as casas, nem esqueci a vírgula, porque eu tomo cuidado que quando eu vou pegar o número que está depois da vírgula, eu coloco a vírgula lá no quociente, tá? Você pode fazer isso quando está dividindo por um inteiro, ok? É uma dica só para ajudar nos cálculos, tá? Para não ficar 80 ou 800 para efetuar uma divisão. Tá? Mas isso só pode ser feito quando for dividir por um inteiro, beleza? Ok. Outro detalhe sobre esse problema. Olha, ele falou que 8 conjuntos custavam 98, ele quer saber 2. Bem, se 8 custa 98, se eu dividir por 4, eu vou obter o preço de 2. Então, eu poderia muito bem ter dividido 98,4, em vez de dividir por 8, dividir só por 4. Porque se eu dividir por 4, né, eu vou ter o preço de 2. Se eu divido isso aqui por 4, 2 vezes 4 dá 8, para 9, 1. Baixo 8, 18 por 4 dá 4, 4 vezes 4, 16 para 18, 2. Vou usar o 4 que está depois da vírgula, 24 dividido por 4 dá 6, 6 vezes 4, 24, para 24, 0. Então aqui eu tenho ó, R$ 24,40, que já são os dois conjuntos. Tá? Tem 8, eu quero saber 2. 8 eu vou dividir por 4. Vai me dar o preço de dois conjuntos, ok? Apenas umas observações que se você prestar, você fará menos cálculos. Tranquilo? Mas vamos à próxima questão. Próxima questão fala o seguinte, né? Calcule e responda. Primeira, em 1º de março de 2023, um dólar valia R$ 5,27. Se nessa época você comprar $75, quantos reais você gastaria? Bem, se o dólar custa $1, né? Um dólar custa R$ 5,27. Se eu comprar $75, vamos escrever isso aqui direito. Um dólar custa R$ 5,00 e um quebrado, né? Se eu comprar $75, quanto eu vou ter que desembolsar em reais? Lógico que essa conta aqui é uma conta de multiplicação, tá? Então, o que é que você tem que fazer? Nós estamos resolvendo aqui a letra A. Eu vou ter que pegar 5,27 e multiplicar por 75, ou vice-versa, 75 por 5,27. Eu vou multiplicar assim porque é mais prático o cálculo com o número que tem mais algarismos sendo o primeiro, tá? O multiplicando. E aqui eu vou escrever o 75. Vamos à multiplicação. 5,27 vezes 75. Vamos começar multiplicando pelo 5, né? Então, 5 vezes 7 são 35, vão 3. 5 vezes 2 dá 10 e 3, 13, vai 1. 5 vezes 5, 25 e 1, 26. Agora nós vamos multiplicar por 7. Apaga esses números aqui para não atrapalhar. 7 vezes 7 são 49, vão 4. 7 vezes 2 dá 14, com mais 4, 18, vai 1. 7 vezes 5, 35 e 1, 36. Passou a régua e multiplica agora por 70. Soma esses dois algarismos, né? Isso aqui vai dar um 5, vai dar um 2. Aqui vai 1, né? Então fica 7 com mais 8, 15, vai 1. Aqui vai dar 2 mais 1, 3 e 6, 9. Não vai nada. 3. Bem, esse número tem dois algarismos. Depois da vírgula, esse aqui não tem nenhum. Então, eu vou andar duas casas. Ou seja, os meus R$75 vão custar R$395,25. Ok, pessoal? Vamos à letra B. Vamos mudar de cor. Letra B. Em 13 de maio de 2023, o dólar estava custando 5,52. Né? Quanto custaria os mesmos $75? Se são os mesmos $75, é a mesma conta que eu vou fazer. Então, eu vou pegar 5,52 e vou multiplicar por
75. Vamos efetuar a multiplicação. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 5, 25 e 1, 26. Vão 2. 5 vezes 5, 25 de novo, com mais 2, 27. E multiplicar o 7 por 2 já foi feito ali embaixo, então eu já sei que dá 2 vezes 7 são 14. Vai 1. 7 vezes 5 são 35 e 1, 36. Vão 3. 7 vezes 5, 35 e 3, 38. Passou a régua e somou aqui. Isso aqui vai dar 0. Isso aqui vai dar 0. Aqui vai dar 8 e 6, 14. Vai 1. Aqui vai dar 3 e 8, 11. Vai 1. 1 e 3, 4. Vou andar duas casas. Então agora eu tenho 414 reais e 0 centavos, né? Pronto, essa é a resposta da letra B. Vamos à letra C. O que que diz a letra C? Vamos mudar de cor, letra C. Se você tivesse comprado 75 dólares como investimento, eu comprei aqui, né? Você teria ganho ou perdido dinheiro? Ó, eu teria comprado por 300 e agora, né, eles estavam valendo 400. Eu teria ganhado dinheiro, né? Quanto eu teria ganho aqui nessa situação? Quanto seria esse meu ganho? Bem, o meu ganho é só fazer a diferença entre o de agora e o anterior. Ok? Então é só fazer uma subtração entre esses dois valores. Vamos efetuar a subtração. Bem, eu vou mudar aqui de cor. Olha, eu não posso tirar 5 de 0, né? Então tem que tirar uma dezena aqui, no caso, e passar para cá. Não tem também. Então eu vou tirar daqui, ó. Aqui vai ficar um 3. Aqui ficaria 10, né? Só que ele vai tirar 1 e vai vir para esse aqui, tá? Eu vou ajeitando esses números aqui. Depois eu ajeito o resto. Então 5 para 10 aqui vai ficar 5. 2 para 9 aqui vai ficar 7. Vírgula embaixo de vírgula e continua sendo vírgula. 5 para 3 não pode. Vou ter que tirar um daqui e vão ficar com 13. Então 5 para 13, isso aqui vai me dar 8. Certo? 9 para 0 não pode, tem que tirar 1 também. Então aqui vai ficar 9 para 10, 1 e 3 para 3, 0. Então eu teria ganho um total de R$ 18,75. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Vamos lá, pessoal. Quarta questão fala o seguinte: considerando que o A é menos 1 inteiro e 8 décimos, o B é 1 meio mais 2 terços, o C é menos 5 meios e o D é 25 centésimos menos 1 quinto. Descubra o quociente das divisões abaixo. Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer como eu tenho que dividir esses números aqui por cada um desses, vamos deixá-los da mesma forma, né, e que seja mais simples possível. Sempre que eu tenho números decimais e frações para dividir, o mais prático é que você deixe-os todos na forma de fração, tá? Então eu vou pegar aqui o A, não o item A, vou pegar o A aqui, que é menos 1,8, vou escrever como fração, um algarismo depois da vírgula, um zero, e vou simplificar, tá? Então isso aqui, o A é menos 9 sobre 5. Então meu A, meu novo A, não é mais esse valor. O meu A agora é menos 9 sobre 5. Entendido? A mesma coisa eu vou fazer com o B. O B, eu tenho uma soma de frações. Então eu vou tirar o MC, lógico que os denominadores são primos entre si, vai dar 6. Divide no denominador e multiplica no numerador. O meu B vai ficar igual a 7 sobre 6. Então, meu B é 7 sobre 6. Certo? Vamos ao C. O C não tem que fazer nada. Então, meu C é menos 5 sobre 2. Melhor ainda. Vamos ao D. O D, eu tenho um número decimal, já tenho um decimal aqui, 0,25, que é 25 sobre 100, que quando você simplifica dá 1/4, tá? Lembre que eu falei que o 25 sobre 100, 3 decimais que aparecem muito, é 25,
é 0,5 e é 0,75. Esses três números, né, 5 a 50, eles vêm de porcentagens que são muito usadas, ou, se você preferir, de frações que são muito conhecidas, tá? E são elas: o 25 é 1/4, o 0,5 é 1/2 e o 0,25 é 3/4, tá? Na verdade, seria 2/4. Não, então você tem 1/4, 2/4 e 3/4. A fração do quarto, que é para quando você divide uma coisa em 4 partes, tá? Então 0,25, sempre que eu vejo 0,25, eu sei que isso representa 1/4. Sempre que eu vejo 0,5, isso é a metade, né? 2/4 é a metade, simplificando. E quando eu vejo 75, eu sei que são 3/4. Então essas três frações, se você souber direto, você evita fazer vários cálculos, tá? Então 0,25 eu sei que é 1/4 menos 1/5. Olha, subtração de frações, vamos tirar o MMC. Qual é o MMC? 20. Divide, multiplica. 20 por 4 dá 5, vezes 1, 5. Menos 20 por 5 dá 4, vezes 1, 4. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 20. Então, meu D é 1/20. Beleza? Agora sim eu vou responder cada um dos itens que nós temos aqui. Começando do item A. A divisão de A por B. A divisão de A por B. Divisão de frações, repete o primeiro, vezes o inverso do segundo. 9 vezes 6, 54. 7 vezes 5, 35. Feito. Vamos ao próximo. A divisão de D por B. A divisão de D por B. Então, divisão de frações, repete o primeiro, vê se eu faço aqui embaixo, vezes o inverso do segundo. Aqui dá para dar uma simplificada, ó. Se eu dividir por 2 sobra 3, se eu dividir por 2 sobra 10. Então, isso aqui vai me dar 3 sobre 70. A letra C. A divisão de A por C. A divisão de A por C. Divisão de frações, repete o primeiro, vezes, eu vou ter que colocar parênteses, né? Tem sinais, vezes o inverso do segundo. O que que vai dar isso aqui? Menos com menos dá mais, 18 sobre 25. E para terminar, a letra D, a divisão de D por C. A divisão de D dividindo por C. Divisão de frações, repete o primeiro, vezes o inverso do segundo. Dá para simplificar ali, né? Ó, o 10, o 20 e o 2. Aqui sobra 1, aqui sobra 10. Que isso vai me dar menos, ficou apertadinho aqui, mas vai dar, pessoal. Menos 1 sobre 50, tá certo? Então, as divisões dos resultados são esses, A, B e C. O A ficou esticado demais e os outros ficaram apertadinhos. Mas a vida é assim mesmo. Vamos lá, vamos para o próximo. Questão 5 diz o seguinte: uma piscina tem 8 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,2 metro, 1,20, né, de profundidade. Deseja-se colocar azulejos quadrados de 0,20 metros de lado nas paredes laterais e no fundo da piscina, né? Quantos azulejos serão necessários? Pessoal, para saber a quantidade de azulejos, você só tem que descobrir a área total, certo? Você tem que pegar a área total e dividir pela área de cada azulejo, tá? Sempre que eu quero saber a quantidade, eu pego o total e divido pelo unitário, certo? A área de cada azulejo. Bem, vamos lá. No meu desenho, coloquei aqui um desenho para ajudar, está aqui a minha piscina, tá? Ela tem 8 metros de comprimento por 4 metros de largura por 1,20 de altura. 1,20, 1,2 dá na mesma, tá? Como eu já falei, 0 depois da vírgula, você só coloca se lhe ajudar em alguma coisa. Certo? Eu tenho que colocar azulejo nessa parede, nesta parede, na parede que tem aqui atrás, tá?
Lembrando que aqui atrás vai ter uma parede, né? Se você for completar o desenho aqui, tá? Aqui atrás tem essa parede aqui de trás, tem essa parede aqui desse lado aqui, certo? Então tem essas duas paredes que você não está vendo. Tem que colocar também no chão, né? Tem que botar cerâmica no chão. Só não vou colocar cerâmica no teto, que eu quero uma piscina e não um caixão d'água, certo? Então vamos fazer os cálculos dessas. Vou colocar em quantas paredes? Ó? Aqui é uma parede, tá? Aqui tem duas. Do outro lado aqui, ó, desse lado aqui, tem mais uma que é igual a essa. Do outro lado ali tem outra que é igual a essa. E o chão. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer por cor, tá? Para ajudar vocês. Então, essa parede aqui vermelha, ó, vou pintando aqui de vermelho. Essa parede aqui tem uma outra do outro lado, tá? Então, a área da vermelha vai ser o quê? Vai ser a base vezes a altura. A altura da piscina é a mesma em todos eles. Essa altura aqui é 1,2. Então, a minha multiplicação vai ser 8 vezes 1,2. Isso aqui vai dar o quê? 2 vezes 8 são 16. Vai 1, 8 vezes 1, 8 com mais 1, 9. Então, vai ser 9,6, tá? Mas lembrem-se que são duas paredes dessa. Então, vou logo multiplicar por 2. Isso aqui vai dar 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 9 são 18 e 1, 19. Então, essas duas paredes vermelhas aqui, né, da frente e de trás, tem um total de 19,2 metros quadrados, tá bom? Vou fazer essa parede aqui de roxo, tá? Essa aqui vai ser a parede roxa. A base dela é 4 e a altura também é 1,2. Então, é 4 vezes 1,2, que vai dar 4,8. Mas lembre-se que essa parede também são duas, porque tem a do outro lado aqui também, certo? Que vai dar 9,6 metros quadrados, ok? Outra maneira de fazer, como essa largura aqui é a metade dessa, a área também tinha que ser a metade, né? A metade de 19,2 é 9,6. E a terceira parede, ou o chão, né? O chão, vou fazer de quê? De verde. O chão aqui, ó. Certo? O chão, que seria essa parte aqui. O chão, ok? Vai ter uma base de 8 e um comprimento de 4, né? 8 vezes 4, 32. Eu vou colocar só ali no final, lembrando de colocar o zero, né? Para ter vírgula embaixo de vírgula e eu poder somar esses três aqui ao mesmo tempo. Então, 2 mais 6 dá 8, vírgula. 18 com mais 2 dá 20, vão 2. 3 mais 3, 6. Então, eu tenho uma área total de 90,8 metros quadrados. Ok? Pronto, agora eu vou colocar as cerâmicas. As cerâmicas, elas são os azulejos, né? Eles são quadradinhos de 0,2 por 0,2. Que cor eu não usei ainda? Preto, né? Então, a área dessa cerâmica vai ser 0,2 vezes 0,2, que não dá 0,4, tá? Dá 0,04 metros quadrados. Só para ajudar aqui no cálculo, ó, 0,2, nunca faça de cabeça contas que começam com zero, tá? Principalmente se você está multiplicando os dois números e os dois têm vírgula. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. Somou 4, 0, 0. Uma casa desse número com uma casa desse número. Nós temos um total de duas casas, tá? Não multipliquem números com zero de cabeça, mesmo que sejam números pequenininhos. 2 vezes 2, certo? 0,04. Então, essa é a área da cada cerâmica. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir a área total pela área de cada cerâmica. Eu escrevi como fração, mas você poderia ter escrito como uma divisão, sem problema, tá? Olha, divisão, o que é que eu tenho que fazer? Os dois têm vírgula, então tem que ter a mesma quantidade de casas. Aqui é obrigatório, tá? Eu tenho que deixar os dois com a mesma quantidade de casas e depois eu esqueço a vírgula. Então fica 6.080 dividido por 4. A divisão que eu tenho que fazer é essa. Vou fazer ali, porque senão não vai dar. Estou até vendo. 6.080 dividido por 4.
6 por 4 dá 1. 1 vezes 4 é 4 para 6, 2. Baixa o 0. 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20 para 20, 0. Baixa o 8. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 são 8. Para 8, 0. Baixa o 0. 0 dividido por 0 dá 0. Vezes 4 é 0. Para 0 é 0. Então, eu vou precisar de 1.520 azulejos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima questão. Questão número 6 diz assim, né? Sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é denominada bandeira, e uma parcela variável, que é a função da distância percorrida. Se o preço da bandeira é R$ 4,60 e o quilômetro rodado é 96 centavos, calcule a distância percorrida por um passageiro que pagou R$ 19,00 para ir de sua casa ao shopping. Tá? Então, vamos ao problema. Primeiro, vamos entender. Quando você entra no táxi, tá? Você já tem lá um valor, mesmo que você não comece a andar, você já tem um valor lá no taxímetro do carro, tá? Esse valor é chamado de bandeira. Você entrou no táxi, mesmo que você, vamos dizer assim, mesmo que você não ande nada, você vai, eu desisti, você vai pagar R$ 4,60. Ok? Mas eu não andei nada, mas se ele apertar o botãozinho de iniciar a corrida, você vai pagar esses R$ 4,60, tá bom? E mais 96 centavos por quilômetro rodado. Então vamos lá, vamos pensar assim, ó. Entrei no táxi, vou pagar R$ 4,60. O primeiro quilômetro que eu andar, aí ele cobra lá 96 centavos. Aí o segundo quilômetro, mais um quilômetro, aí mais 96 centavos. Terceiro quilômetro, mais um quilômetro, mais 96 centavos. E assim foi-se indo até chegar aos R$ 19,00, que é quanto deu a corrida. Só que eu não vou ficar fazendo essas somas uma por uma até chegar lá, né? O que eu posso fazer? Maneira prática de resolver isso aqui é a seguinte. Para você efetuar a divisão pelo 96 centavos, as partes teriam que ser iguais, né? Cada quilômetro tem que ser o mesmo valor. E esses R$ 4,90 e 60 centavos aqui é o que torna esse problema eu não poder fazer direta a divisão de 19 por 96 centavos. O que é que eu vou fazer? Primeiro, como essa bandeira é um valor que você só paga uma vez, é tipo a entrada, você vai tirar a entrada do problema, tá? Vou tirar a entrada do problema. Tirando essa entrada do problema, eu vou ficar com quanto? 0 para 0 é 0, 6 para 0 não pode. Vou tirar 1 daqui, eu vou ficar com 10. Né? Então, 6 para 10 são 4, 4 para 8, 4, e aqui dá 1. Então, tirando a entrada, pelos quilômetros que ele rodou, né, ele pagou R$ 14,40. Bem, como isso aqui é quanto ele pagou pelos quilômetros rodados e cada um dos quilômetros custava 96 centavos, para descobrir quantos quilômetros é só dividir o dinheiro total pelo valor de cada um. O primeiro passo da divisão é igualar as casas, já estão igualadas. Então, o segundo passo é efetuar a divisão de 1.440 por 96. Vamos lá, começamos, isso aqui vai dar 1. 1 vezes 96 é 96. Para 144, né? 6 para 4 não pode, vou tirar 1 daqui, que vai ficar 14. 6 para 14 são 8. 9 para 13, 4. Vou baixar o 0 que está a seguir. E agora o número é 480. E por 96, isso vai me dar 5. 5 vezes 6 dá 30, vão 3. 5 vezes 9 são 45, com 3, 48. Essa subtração aqui irá me dar 0. Isso quer dizer que esse carro rodou 15 quilômetros. Ok, pessoal? Próxima. Questãozinha rápida, tá? Não vamos nos ater muito nela, porque é apenas para você calcular a potência. E vocês já aprenderam que potência é apenas uma maneira
simplificada de você efetuar a multiplicação de fatores iguais, tá? Então, quando eu escrevo 3 à quarta, eu apenas quero dizer que eu estou multiplicando o número 3 por outro 3, por outro 3, por outro 3, são 4 fatores 3, que isso vai dar 81. 2 à quinta significa que eu estou pegando o fator 2 e estou multiplicando 5 vezes, 32. 1 à quarta, eu estou multiplicando o número 1 por 1, né? São 4 fatores 1. E a multiplicação de número 1 só pode dar 1. Multiplicação de número 0, né? Não sei nem por que eu estou fazendo isso. 2, 3, 4, 2, 4, 6. A multiplicação vai dar 0. Multiplicar menos 2 à quarta é colocar o número menos 2. Você vai repetir esse 2. 4 fatores com o número menos 2. Isso aqui vai dar menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos vezes menos dá mais. Então, isso aqui vai dar mais. Ou pelaquela regrinha que eu falei para vocês, número negativo elevado a expoente par é sempre mais. Isso aqui vai dar 16, ok? 3 quartos a terceira é você fazer 3 quartos, outro 3 quartos, outro 3 quartos. Que isso vai me dar 27 sobre 64. Menos 2 terços é a mesma coisa, menos 2, outro menos 2 terços, outro menos 2 terços. Quantos menos 2 terços eu tenho aqui? Eu tenho 3 fatores menos 2 terços, né? Menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos. Então, isso aqui vai dar menos. Ou usa a regra, né? Menos elevado a expoente ímpar dá menos. Multiplica os 2, multiplica os 3. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Certo? Não importa se ele é positivo, se ele é um número positivo ou negativo. Fração, seja o que for, elevado a 1 é que eu estou repetindo apenas uma vez. Todo número elevado a 0 é 1. Tá? Já foi definido e mostrado para vocês isso. Vamos à próxima. A próxima também é potência, só que agora com expoente negativo, né? E o que foi que eu falei para vocês? Que quando o número é elevado a expoente negativo, ele é igual ao inverso do número elevado a expoente positivo. Então, se você tem 3 elevado a menos 1, é a mesma coisa que você ter 1 sobre 3 elevado a 1. Isso vai dar 1 sobre 3. Menos 3 elevado a menos 2, isso é igual a menos 1 sobre 3, que é o inverso desse 3 aqui, elevado a 2. O número elevado a um expoente negativo é igual ao inverso do mesmo, né, elevado a um expoente positivo. Então, aqui você faz a conta normal, 1 sobre 9. 2 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 4. 1 elevado a 4 dá 1, porque você está multiplicando 1 pelo 1 pelo 1, né? E o 2 à quarta, 16. Quando você já tem uma fração, né, elevada ao expoente negativo, ficaria trabalhoso você escrever assim. É igual a 1 sobre 2 sobre 3 elevado a menos 2. Né? É o inverso de um número elevado a um expoente positivo. Então, na prática, nós pegamos esse número aqui, 2 terços, e escrevemos o inverso dele, que é 3 meios, elevado ao expoente positivo. Isso vai dar 9 sobre 4. Ó, o expoente negativo, eu vou inverter a base, só que a base é uma fração. Aí eu vou inverter essa fração. Em vez de eu colocar 2 sobre 3, eu vou colocar 3 sobre 2. E elevado a 1 é o próprio. Elevado a menos 3, eu vou inverter, tá? Eu vou colocar menos 4 sobre 3, elevado a 3. Negativo elevado a expoente ímpar dá menos. 4 a terceira eu já fiz hoje e 3 a terceira eu também já fiz hoje. Então, só vou pegar as potências que já foram feitas e aplicá-las aqui, tá? 1 sobre 5 elevado a menos 1. Eu vou inverter 1 sobre 5, é 5 sobre 1, elevado a 1, que vai dar 5, tá? 1 sobre 3 elevado a menos 2. Eu vou inverter 3 sobre 1 e vou elevar o expoente positivo, que é 2. Isso vai me dar 9. Cuidado apenas com o expoente negativo, tá? Preste atenção. Faça com positivo e inverta o resultado. Eu, quando eu estou resolvendo expoente negativo, o que é que eu faço? Aí eu faço assim, aqui está menos 4. Se fosse 4, dá quanto? Se fosse 4, dá 16. Então, como é menos 4, é o inverso. 1 sobre 16. Eu faço positivo e depois inverto apenas o resultado final, tá? Também você pode fazer isso
desde que você não esqueça de inverter, ok? Ah, ia esquecendo esse aqui, ó, esse decimal, ia fugindo. Esse decimal, eu não aconselho que vocês peguem um número decimal e invertam, tá? Eu aconselho que vocês transformem-o em fração. Então, isso aqui em fração é 75 sobre 100. Aí você vai falar assim, peraí, professor, olha aquela fração que o senhor falou que cai muito, ó. 75 sobre 100, 0,75. Eu já sei que ela equivale a 3 quartos. E se é 3 quartos, lembrando que eu não estou invertendo, eu estou apenas transformando o decimal em fração, tá? Agora, a partir daqui que eu vou fazer os cálculos da minha potência. O que é que o expoente negativo faz? Ele inverte a base, né? E se eu resolver isso aqui, menos ao quadrado dá mais, 4 ao quadrado dá 16 e 3 ao quadrado vai me dar 9. Então a resposta do item F que ia sendo abandonado é 16 sobre 9, ok? Vamos à nona. Questão 9, ele quer que eu calcule as potências. Ele quer que eu calcule 1 sobre menos 2 elevado a menos 3. Se você for bem usando a regra, né, você vai repetir 1 e você vai resolver isso aqui. O que seria isso aqui? Seria menos 1 sobre 2 elevado a 3, tá? Que ficaria 1 sobre menos 1 sobre 8. Que como eu tenho uma divisão de frações, eu vou repetir o primeiro e vou multiplicar pelo inverso da segunda, que vai dar menos 8. Ok? Isso aqui seria a maneira, vamos dizer assim, normal de se realizar. Porém, o professor disse, né, que quando o expoente negativo inverte. Se esse número está no denominador e eu for invertê-lo, o único canto que ele pode ir é para o numerador. Tá? Então, se você tem um número com expoente negativo em cima, ele vai para baixo, né? Ele vai para o inverso. Se ele já está negativo aqui embaixo, eu vou inverter o negativo, ele vai para o numerador, tá? Ele só vai subir. Então, você ter 1 sobre uma fração onde o numerador é 1 e o denominador é uma potência expoente negativo, é só pegar esse denominador e passar para o numerador e resolver a conta do jeito que você sabe, tá? 1 sobre menos 3 elevado a menos 4 é o que é a mesma coisa? É a mesma coisa que menos 3 elevado a 4 com expoente positivo, porque eu inverti. Ele estava embaixo no denominador e eu passei ele para o numerador. Lembrando que essas potências já foram feitas hoje, tá? Esse último aqui vai dar menos 32. Menos elevado a expoente ímpar é menos. 2 à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão 10. Nós temos aqui a raiz de 4.225, raiz de 5.184 e outras raízes. Pessoal, raiz de número muito alta, primeira coisa que eu aconselho que você faça, né? Você faça a tabelinha de 10 em 10, tá? 10 ao quadrado é 100. 20 ao quadrado é 400. 30 ao quadrado é 900. 40 ao quadrado é 1.600. 50 ao quadrado é 2.500. 60 ao quadrado é 3.600. 70 ao quadrado é 4.900. 80 ao quadrado é 6.400. 90 ao quadrado é 8.100. Então, o resto da tabela, mas vamos lá. Se for preciso, você continua, mas para a ideia inicial está ótimo. O primeiro número que eu vou pegar é o 4.225. Se eu pegar 4.225, ele vai ficar por aqui, ó, porque ele é maior que 3.600, mas é menor do que 4.900. Então, ele está nesse intervalo aqui. Calcular a raiz de um número é você encontrar, né, um número que, quando você eleva ao quadrado, dê igual ao radicando. Então, qual número que elevado ao quadrado fica próximo de 4.225? É um número na casa dos 60. É 60 e alguma coisa. Eu tenho certeza que esse número está na casa dos 60, tá? Aí você já sabe qual é a dezena dele, né? A dezena dele, né? A dezena é a unidade, a dezena dele é o 6, porque ele está na casa dos 60. E agora vamos olhar a unidade. A unidade, eu vou olhar para a unidade do número que tem aqui, é o número 5.
Quem é que é o quadrado? Termina em 5. Nós só temos o 5. 5 ao quadrado é 25. Então, esse número, se ele tem raiz quadrada, se tem, ele vai ser 65. Como é que eu faço o teste? Você faz 65 ao quadrado. Vamos fazer o teste aqui, tá? 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 6, 30. Com 2 dá 32. 5 vezes 6, 30, vão 3. 6 vezes 6, 36, com 3, 39. Passou a régua aqui. 5, 2. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 4. Então, realmente, a raiz quadrada de 4.225 é 65. Usando a mesma ideia para o próximo número. 5.000, ele está onde? 5.000 está aqui, nessa parte aqui, ó, nesse intervalo aqui, nessa linha aqui. Está entre 70 e 80, tá? Então, ele está entre 70 e 80. Então, já sei que a dezena dele é um 7. A unidade eu olho para o último número, 4. Quem é que é o quadrado termina em 4? Um falar, é 2, 2 ao quadrado é 4. Sim, mas são sempre dois números. É o 2 e o 8. 8 ao quadrado também é 64, também termina em 4. Então, eu vou testar esses dois números. Ou é 72 ou é 78, tá? Eu vou começar testando o 72. Okay? Se eu fizer a multiplicação 72 vezes 72, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 7 são 14, 7 vezes 2 são 14, 7 vezes 7, 49 e 1, 50. Tá? Somando isso aqui, vai dar 4, vai dar 8, vai dar 1, vai dar 5. Olha, acertei de primeira. O número aqui é 72. Os outros aqui, que são menores, né, pelo menos o item C, o numerador, 225, está aqui. Então, ele tem que ser na casa dos 10. Ele vai ser 15. Tá? 361 também está aqui. Então, também vai ser na casa dos 10. Né? Só que ele termina em 1. Então, ele começa com 1 e termina em 1. Quem é que é o quadrado que termina em 1? É o 1. Não, mas também tem o 9, que dá 81. Então, 11 vezes 11 é 121. Não é. Então, provavelmente é o 19, né? Vamos fazer a multiplicação. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 1, 9. Com mais 8, 17. 9 vezes 1, 9. 1 vezes 1, 1. Fazendo esta adição, dá 1, dá 6, dá 3, 361. Então, descobri que o número correto é 19, não 11, tá? 0,16, ou 16 centésimos, transforme em fração, não faça como decimal, tá? Raiz de 16 é 4, raiz de 100 é 10, isso dá 4 décimos. O 625, 6,25, 625 sobre 100. 625, né? 600 está aqui, ó, na casa dos 20, eu sei que é 25. E a raiz de 100 é 10. Voltando para a forma decimal, 2,5. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Questão 11. Questão 11, você tem aqui expressões bem trabalhadas, tá? Então, vamos à letra A. Letra A, você tem raiz, você tem tudo que você gosta nessa expressão. Então, o que é que eu vou começar? Se tem raiz, pessoal, eu tenho que começar pelas potências e raízes. Só que dentro das raízes aparecem contas a serem realizadas. Então, eu vou ter que dar prioridade para essas contas que estão dentro da raiz. Tá? Eu vou dar prioridade para esta conta aqui e esta conta aqui. Tá? Todo o resto pode ser feito depois. Vamos lá. Então, dentro da raiz, eu tenho aqui, ó, uma potência num parênteses e no outro parênteses eu tenho uma soma. Como elas estão separadas, eu posso fazê-las simultaneamente. Menos 5 ao quadrado dá mais 25. Mais esta conta aqui, 51 menos 10, 41. Fechou aqui, menos, também está fora, eu posso fazer 4 ao quadrado, 16, sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado, 5 ao quadrado e 7 elevado a 1. Certo?
Aqui em cima eu tenho menos mais 25, ou seja, eu tenho menos 25 mais 41. Aqui fora eu posso já escrever menos 16 sobre 4 mais 25, 29. 29 com mais 7, 36. E ali em cima eu tenho 41 menos 25, que vai dar 16. Então eu vou ficar com 16 menos 16, né? Raiz de 16 menos 16 sobre 36. Raiz de 16 é 4 menos 16 sobre a raiz de 36, que é 6. Menos 12 mais 4, ou menos 16 mais 4, dá menos 12. Dividido por 6, isso me dá menos 2. Resposta final da letra A, menos 2. Vamos à letra B. Letra B. Chegamos a 1 hora de vídeo, pessoal. Resolva as expressões. Letra B, mesma coisa. Ó. Eu tenho parênteses e conta dentro desse parênteses. Essas contas sempre serão as prioridades, tá? Então, no numerador, eu tenho menos 4 mais 7. Eu tenho, vou colocar logo a resposta aqui, mais 3 ao quadrado. No denominador, tem uma raiz bem esticada e tenho 8 menos 5, que é o primeiro parênteses. 8 menos 5 vai dar 3 ao quadrado. O segundo parênteses, eu tenho menos 9 mais 5, que dá menos 4, só que também está ao quadrado. Tá? Aqui no numerador vai dar 9. O denominador, eu tenho a raiz grandona e eu vou ter 9 mais 16. 9 mais 16 dá 25. E a raiz de 25 é 5. Acabou. Fácil, né? Vamos ao próximo. Vamos lá. A letra C, pessoal. A letra C. Vamos lá. Vamos começar invertendo todos os expoentes negativos, tá? Menos esse aqui, porque eu só posso fazer depois que ele virar apenas um número. Então, eu vou ter aqui o traço fração. Eu vou ficar com 3 quartos vezes menos 4 sobre 3 elevado a 2. Mais 6 vezes 4 sobre 3 elevado a 1. Tudo isso menos 4. Esticar o traço um pouquinho mais. Aqui vai ficar 7 vezes menos 4 terços elevado a 1 mais 2. Eu sei que elevado a 1 não é uma necessidade de ser colocado, mas eu gosto só para saber que eu estou fazendo a potência, tá? Elevado a menos 1, aí aqui mais 4. Vamos lá. Resolvendo as potências aqui, eu vou ficar com, vou colocar o traço aqui, eu vou ficar com 3 vezes menos 4 terços ao quadrado. Isso vai dar mais 16 sobre 9, tá? Tudo isso mais 6 vezes elevado a 1 é o próprio, né? Menos 4 sobre 7 vezes menos 1 quarto elevado a 3, olha, menos 4 terços elevado a 1, né? Vai ser o mesmo. Mais 2. Lembrando que tudo isso está elevado a menos 1 e ainda tem um mais 4 lá no final, certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer agora essas multiplicações aqui, tá? Que eu resolvi as potências, depois de potências, multiplicações e divisões, e depois adições e subtrações. Porém, em cada uma dessas multiplicações que eu tenho que fazer, ou pelo menos nessas duas primeiras aqui, dá para simplificar. Professor, eu não quero. Não simplifique. Eu quero. Eu simplifico, tá? Então, aqui dá para dividir por 3. Sobra 1, sobra 3. Os números só ficam maiores, como já falei para vocês, tá? Então, essa multiplicação... Ou então, se você tem... Ah, professor, não sei se eu erro na simplificação. Faça normal, ó. Aqui vai dar 48 sobre 9. Ah, vou simplificar agora, depois que você multiplicar. Vai dar 16 sobre 3, tá? Você simplificando no borrãozinho os números, você vai encontrar aqui 16. Eu tenho que comprar uma régua para uma reta aqui. Vai ficar 16 sobre 3. O próximo, que é esse aqui, também dá para simplificar, tá? Nessa multiplicação aqui está sobre 1. Se você não quiser simplificar, você multiplica. C vezes 4, 24. 24 por 3 dá 8. Simplificando aqui por 3, aqui sobra 2 e aqui sobra 1, tá? Então, isso aqui vai ficar mais 8 menos 4 sobre menos 28 sobre 3 mais 2.
Olha, dá para fazer um tracinho menor. Tudo isso elevado a menos 1. É exagero também. Tudo isso elevado a menos 1 mais 4. Tá bom? Vamos lá. Aqui você poderia somar esses dois números, colocar só mais 4. Ou você deixa do jeito que está e tira o MC do mesmo jeito, tá? O MC aqui vai ser 3. 3 por 3 dá 1 vezes 16, 16. 3 por 1 dá 3 vezes 8, 24. 3 por 1 dá 3 vezes 4, 12. Tá? E aqui embaixo eu também vou tirar o MC, que dá 3. Vai ficar menos 28 mais 6. Lembrando que tudo isso está elevado a menos 1 mais 4. Fazendo essa soma aqui de cima, eu vou ficar com 16 mais 24, 40. 40 menos 12 dá 28. Sobre 3. Tudo isso sobre menos 12 sobre 3. Tudo isso elevado a menos 1 mais 4. Divisão de frações. Repete o primeiro vezes o inverso do segundo. Eu não sei porque toda vida eu coloco 12, é 22, né? Sobre o inverso do segundo, 22. Tudo isso elevado a menos 1 mais 4. Olha, esse 3 e o 3 dá para simplificar, né? Corto 3 com 3, ficaria 28 sobre 22. Só que 28 sobre 22 também são simplificáveis. Dá para dividir por 2, sobra 14. Dá para dividir por 2, sobra 11. Então aqui eu vou ficar com menos 14 sobre 11 elevado a menos 1 mais 4. Se você tiver problema, faça com os números inteiros aí, tá? Com os números totais, com os valores totais. Eu vou dar uma simplificada. Então ficou menos 14 sobre 11 elevado a menos 1. Elevado a menos 1 vai inverter, vai ficar menos 11 sobre 14 mais 4. Tirando o MC aqui, que vai ficar 14, né? Vai ficar menos 11 mais 14. Isso vai me dar 14 vezes 4, 4 vezes 4 são 16, vai 1, 4 vezes 1, 4, 56 menos 14 dá 45 sobre 14. Resposta final. Ok, pessoal? Conta enorme. Quem acertou de primeira, parabéns. Vamos ao próximo. Quem acertou de segundo também. Questão número 12 diz assim, né? Marcelo tirou da geladeira uma garrafa de suco contendo 2,5 litros. Né? Então, tem uma garrafa de suco contendo 2,5 litros. E ele quer colocar em copos, né, com capacidade de 1/4 de litro. Quantos copos? Para você descobrir os copos, é só você pegar e dividir o total pela capacidade de cada copo. A única coisa que nós vamos fazer aqui é ajeitar esse número, escrever como fração, e divisão de frações é a primeira vezes o inverso da segunda. Note que eu nem simplifiquei, tá? Eu dividi direto, isso aqui vai dar 10. 10 o quê? 10 copos. Sempre que eu tenho o total e tenho a parte com a mesma unidade, você vai dividir esses dois números, tá bom? Então, eu vou precisar de 10 copos. Próxima questão, questão número 13, né? Eu tenho aqui vários expoentes negativos, então a primeira coisa que eu vou fazer, até antes de resolver as potências, é deixar esses expoentes negativos positivos, tá? Todos os negativos eu iria apenas transformá-los em expoentes positivos. Ok? Nem fiz a conta. Vezes menos 17. Vamos lá, agora sim eu vou resolver as potências. 1/2 menos mais 4 menos... Aliás, mais menos 1/2. Eu estou resolvendo só as potências. Apesar que elevado a 1, você já sabe que é o mesmo número, né? Aqui dá 4, isso aqui vai dar 1 sobre 4. Repete o 17 ali. Vamos agora eliminar os parênteses ali de cima. Eu vou ficar com 1/2 menos 4 menos 1/2 sobre 4 mais 1/2, tá?
Opa, o meio não, 1/4, né? Aqui embaixo eu poderia até estar tirando logo o MMC, que é 4, né? 4 por 1 dá 4, vezes 4, 16, mais 1, e o 17 que não quer sair aqui do final. Esse menos o meio cancela com esse mais um meio. Aqui vai sobrar o menos 4 no numerador, e o denominador vai ficar 17 sobre 4, vezes menos 17. Divisão está vindo antes da multiplicação, então resolve na ordem que aparece. Repete o primeiro, vezes o inverso do segundo, vezes menos 17. Essa multiplicação vai me dar menos 16 sobre 17 vezes menos 17. Eu não vou multiplicar 16 por 17 porque dá para cancelar o 17 aqui com 17. Menos com menos dá mais, 16 sobre 1, ou somente 16. Ok, pessoal? Vamos agora à próxima. Próxima questão, temos raízes, tá? Então, eu vou ajeitar cada letrinha que tem aqui. Letra A, tem aqui menos raiz de 1/16, é 1/4. Menos raiz de 16 sobre 9, é 4 sobre 3. Tirando o MC, que são primos entre si, então é só multiplicar. 12 por 4 dá 3, vezes 1, 3. 12 por 3 dá 4, vezes 4, 16. Isso vai dar menos 19 sobre 12. O item B, né, a letra B aqui, é 2 vezes raiz de 25, é 5, menos raiz de 9 sobre 4. Raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2. Primeira multiplicação, para depois ser a adição. A adição aqui vai dar 2, dividido por 1 dá 2, vezes 2, 20, menos 3. Isso vai me dar 17 sobre 2. E agora o C, que é uma raiz, só que dentro tem uma subtração, então a prioridade é para o que está dentro da raiz. 9 por 1 dá 9, vezes 1, 9, menos 5, isso vai me dar 4 sobre 9, ou simplesmente 2/3. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o A. O A é esse aqui. Mais o B. O B é esse aqui. Menos o inverso do C. Vou fazer logo aqui, senão eu vou ficar sem espaço. O inverso de 2/3 é 3/2, tá bom? Então, eu vou ficar com menos 19 sobre 12, mais 17 sobre 2, menos 3 sobre 2. Tirando o MMC aqui, que é 12, por que é 12? Porque eles são múltiplos, né? Se você multiplica 6 por 2 por 6, vai dar 12. Ou se você quiser tirar o MMC aqui do lado, né? Você pode tirar o MMC, que você vai encontrar os mesmos 12, ok? MC é 12. 12 por 12 dá 1, vezes 19, 19, mais 12 por 2 dá 6, 17 vezes 6 dá 102, né? Menos 12 por 2 dá 6, 18. Então, eu tenho aqui 2 negativos e 1 positivo, que a conta final vai dar menos 60, aliás, mais 65 sobre 12. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Vamos lá. Problema aqui da cerca, né? Eu tenho um terreno quadrado que mede 225 metros quadrados. Então, eu tenho aqui um terreno quadradinho que mede de área 225 metros quadrados. Deve ser cercado com 5 voltas. Então, imagine que esse terreno aqui, tá? Ele vai colocar uma cerca aqui ao redor dele. E eu devo dar 5 voltas com o arame. Eu pego o arame e dá uma volta, depois 2 voltas, 3, 4, 5 voltas. Tá? De arame farpado, sabendo que o metro de arame custa 2,50, quanto eu vou gastar só com o arame? Então, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber quanto é que mede o lado, para poder, os lados, né, para poder saber quanto de arame eu vou precisar para cercar uma volta. Então, se eu tenho a área e quero o lado é a raiz quadrada da área, tá bom? Então, eu vou tirar a raiz quadrada de 225, que pelas minhas observações anteriores deu 15 metros. Então, esse ladozinho aqui tem 15 metros, certo? Lembrando que ele vai dar
primeiro eu vou dar uma volta, tá? Quanto é que seria a primeira volta? A primeira volta seria 15 vezes 4. 15 vezes 4, isso vai me dar 60 metros de arame. Porém, ele vai dar 5 voltas. Então, uma volta é 60 vezes 5, isso vai me dar 300 metros de arame, tá? Como 1 metro de arame custa R$ 2,50, o resultado final será o produto de 300 por 2,50. Vamos lá, vamos multiplicar 300 por 2,50. 2,5 aqui embaixo, só para fazer as continhas. 0015, 006, 0057. Vou andar uma casa, então eu vou gastar R$ 750 só com arame, ok? Detalhe, né? A maneira mais fácil de fazer isso aqui é 2,50 vezes 300. 2 vezes 300 dá 600, tá? E 0,5 é a metade. A metade de 300 é 150. Então você poderia ter feito nessa forma em vez dessa multiplicação aqui, tá? Pense antes de fazer os cálculos. Vamos ao próximo. Se repartirmos igualmente 4/5 de uma pizza entre 3 pessoas, né, que parte cabe a cada um? Já está falando que tem que fazer. Tem que pegar 4/5 e dividir entre 3 pessoas. Divisão de frações é a primeira vezes o inverso da segunda. Cada pessoa vai ficar com 4/15 dessa pizza, ok? Questão 17. Sobre o triângulo retângulo abaixo, responda. Calcule as medidas dos seus lados. Olha, de novo, raiz de 225, 15. Raiz de 144, 12. Raiz de 81, 9. E o perímetro? Perímetro será a soma desses lados. 15 mais 9 mais 12. 15 mais 9, 24. 24 com mais 12, 36. Ok, pessoal? Vamos lá, a próxima. Sabendo que A vale 2, B vale 25 e C vale 0,04, né? O único que não está na forma de fração aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o C e transformar em fração, tá? Então, vamos lá. 4 vezes o A, que é 2, né? Mais 5 vezes o 1 sobre o B, menos 10 vezes o C, que é isso aqui. Lembrando que eu nem simplifiquei porque ele é para a raiz, tá? E número que é decimal e eu transformo em fração, não costumo simplificar. Resolvendo aqui, expoente negativo vira positivo. E agora vamos tirar todas as raízes. Raiz de 1 sobre 25 é 1 sobre 5. Raiz de 4 é 2, raiz de 100 é 10. Fazendo esses produtos, aqui dá 4 sobre 2, aqui dá 5 sobre 5. E aqui vai dar, e errando o sinal, menos 20 sobre 10. Eu não vou tirar o MC porque todas essas divisões são possíveis de serem feitas. Resposta final, 1. Ok? Próximo. Junto de uma estrada encontra-se uma zona de merendas com 40 metros quadrados de área e com a forma de um quadrado. É necessário vedar com rede os 3 lados do quadrado que separam a referida zona do pinhal envolvente. Determine o número de metros necessários a comprar para o feito. Pois, questão de Portugal, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho que colocar cerca aqui, aqui e aqui. Ele me deu a área. Bem, se ele me deu a área, eu tenho que descobrir o lado. Então, como já foi visto na questão anterior, é a raiz quadrada da área. Então, cada lado aqui mede 20 metros. Porém, ele não vai colocar nos 4 lados, tá? Ele vai colocar só em 3 dos 4 lados. Então, é 3 vezes 20, pois vou precisar de 60 metros de tela. Ok, pessoal? Problema simples. Vamos ao próximo. Esse é o último de álgebra, tá? Eu vou dividir esse aqui em duas, porque senão vai ficar muito grande. Essa primeira aqui eu vou colocar só álgebra. Já estamos com 1 hora e 20 minutos de aula, tá? Então, eu vou preferir dividir isso aqui em duas partes, tá? Então, vamos lá. A última questão de álgebra, calcule o valor da expressão, substitua os números, as letras pelos números, tá? Só isso, vocês já estão até craques nisso. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que fazer primeiro a multiplicação. Então, isso aqui vai dar 1/6. O
que é que eu tenho que fazer agora? A adição e subtração em cada membro. O numerador aqui vai dar 6. 6 por 2 dá 3 vezes 1, 3. 6 por 3 dá 2 vezes 1, 2. O denominador, o MC também é 6, coincidência da vida. 6 por 1 dá 6 vezes 1, 6. 6 por 6 dá 1 vezes 1, 1. Se eu somar aqui dá 5 sextos. Se eu subtrair aqui também dá 5 sextos. Olha que legal, estou dividindo o mesmo número. Não precisa nem fazer conta, se os números são iguais, a divisão é 1. Mas se você quiser provar isso, você repete primeiro, vezes o inverso do segundo. E mesmo simplificando, isso vai dar resposta final, letra B. Então, pessoal, vou terminar a parte de álgebra por aqui. No próximo vídeo faremos a de geometria, ok? Vamos lá.